Olá, muito boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Venho trazer um vídeo aqui hoje sobre a crise na masculinidade. Bom, me chamo Pedro, sou o host aqui desse canal, possuo 19 anos, estou morando atualmente na Irlanda, em Dublin, na Europa, e venho trazer um vídeo sobre um tema que eu vi um comentário no Instagram e um vídeo também eu achei realmente muito engraçado e que se liga diretamente com boa parte dos problemas que vem acontecendo com os homens e com o mundo em pleno 2025, como o Toguro costuma falar, né? Então, vamos lá. A crise na masculinidade. Atualmente, nós vemos sim muitos homens afeminados, nós vemos muitos homens que não têm tanta coragem de assumir seus próprios problemas, e nós vemos sim homens mais magros se alimentando mal, que não têm atitude para falar com as mulheres em geral e que também não têm atitude para iniciar seus próprios projetos. E no meio de tudo isso, a gente ainda encontra homens que não sabem ser homens. Velho, esse vídeo aqui vai ser muito engraçado. Tá sendo muito engraçado de parar pra pensar sobre isso, velho. Meu Deus do céu. Mas o tanto de conteúdo que tem na internet de homens te ensinando a ser homem, tipo assim, a dieta da selva, deixei de ser ex-afeminado. Pô, velho, eu fico olhando pra essa porra e eu fico pensando, meu Deus, o quão frágil tem que ser sua masculinidade pra você criar um conteúdo tipo assim, a dieta da selva, pra eu deixar de ser, pra eu deixar de ser um cara afeminado. Oh. Meu Deus do céu. Tudo bem que isso tudo se liga com a crise da masculinidade que a gente realmente está tendo na atualidade, realmente uma alimentação ruim, as pessoas se expondo pouco ao sol, não se colocando em risco, criando projetos. Mas, na minha opinião, isso daí tem muito mais a ver com a educação e o fato dos homens estarem sendo castrados com relação à sua convivência em si, do que com o fato da pessoa mudar sua alimentação, bicho. É uma soma de fatores, mas uma coisa influencia mais do que a outra. Ai, meu pai. O tanto de vídeo no Instagram que tem ensinando você a fazer coisas de homem chega a ser engraçado. Porque uma coisa é você pesquisar um conteúdo específico, outra coisa é ter uma página, literalmente existem páginas que estão existindo lá só pra te ensinar a fazer um negócio que em tese já era pra você saber. Ai, meu Senhor Jesus. Tá. E aí no meio de tudo isso, a gente tem que prestar atenção na real crise da masculinidade. Eu brinquei um pouco sobre tudo isso, mas vamos entrar de fato no tema. Na real crise da masculinidade, que é o quê? Os homens de fato estão trabalhando menos, estão querendo se expor menos aos riscos. E as pessoas estão percebendo isso na sociedade. Estão encarando isso de uma maneira... De fato, os jovens não querem trabalhar. Em geral, nos séculos passados, anos atrás, décadas atrás, a maior parte da força de trabalho era masculina. Hoje em dia já é dividida, basicamente, mesmo a maior parte dos serviços pesados sendo feito por homens. A questão é que nos próximos 10, 15 anos não vai haver tanta mão de obra o suficiente para sustentar essas áreas de risco, por exemplo, que é 98% das profissões de risco são exercidas por homens. Se não tem homens de verdade, querendo assumir esses problemas, isso vai dar uma merda. Imagina aí, se daqui a uns 10, 15 anos, quando todo mundo tiver de fato já mais velho, já vamos estar tendo uma crise de fecundidade, porque os casais em geral não querem ter filhos, as pessoas não querem construir e constituir uma família. Então a instituição mais antiga da face da Terra, que é o casamento, já está falindo, digamos assim, entre aspas, e as pessoas também não querem assumir os problemas que elas se propõem. Chega a ser engraçado você parar para pensar por essas coisas, porque hoje em dia se fala tanto na masculinidade tóxica, se fala tanto no heterotop e tudo, só que as pessoas elas não percebem que tudo bem, o problema do machismo,
problema da misoginia, do homem se achar superior à mulher, tudo bem, isso são de fato problemas. Só que o fato de você, ao englobar toda a masculinidade nisso, você acabou de colocar toda a sociedade em xeque. Porque os homens, de fato, nós somos os que carregamos a sociedade. A gente é literalmente somos os seres humanos que colocam a sociedade para ir adiante, que se sacrifica, que morre, que protege a família, que bota sustento dentro de casa na maior parte das vezes. Então quando você tira o fator da virilidade, da hombridade, da honra, de tudo isso e coloca tudo isso é um erro, porque tá dentro da masculinidade, e se tudo que tá na masculinidade é um problema, logo é tudo machismo. E se é machismo, tem que sair. A questão é que quando você tira fatores como esses, você está matando a sociedade. Você está tirando dos homens, por exemplo, a vontade de sacrificar por algo maior, que sempre foi muito presente na história e nos grandes homens, que é a magnanimidade de alma. É você se colocar em uma posição de sacrifício, de você se abster de si mesmo por algo maior. Só que os homens de hoje em dia, em sua maioria, não têm isso. Em geral, as pessoas acham mais importante a vida de um animal do que a vida de um ser humano. E isso pra mim é completamente retardado. Ai, mas a onça pintada tá em extinção. Então, olha, eu vou falar um negócio muito escroto, mas foda-se. Ai, meu. Ai, mas a onça pintada tá em extinção. Então, se ela encontrar alguém, como o caso do rapaz aí que aconteceu recentemente, tudo bem que ele podia estar alimentando e tal, não vou entrar nos detalhes, nas nuances. Mas se você encontra uma onça pintada no meio do mato, você tá fazendo uma trilha com sua família, e ela parte pra cima de você, e você tem uma pistola, você mata a porra da onça. Ai, mas não sei o que, mas você vai ser preso por resto da vida pro Iribã. A sociedade, pra mim, ela começou a dar errado quando a gente começou a trocar a vida de pessoas inocentes pela vida de animais e criminosos. A sociedade começa a dar errado quando você começa a dar mais importância para a vida de um criminoso do que a vida de um pai de família que está tentando proteger sua casa. Ai, mas o ser humano está invadindo muito a natureza. A gente sempre fez isso. A questão é que existe um meio termo. O cara que está lá no meio da chácara, ele vai ficar com a onça passando na cancela dele, comendo o gado dele. Ele é obrigado a conviver com isso. Ele viveu a vida toda, pagou, conseguiu arrumar uma terrinha, aí ele consegue isso, aí você não, ele tem que morrer porque a porra da onça tem que sobreviver. Meu cu. Não. A vida do ser humano vale muito mais, infinitas vezes mais do que a vida de qualquer animal. Não importa se o ser humano é burro, não importa. Cara, nada disso nem devia ser pauta. Só o fato de eu estar tendo que falar esse tipo de coisa na internet, que já sinto que cai uns 7 pontos no meu QI. Já parece que é um assunto que não faz sentido ser debatido. E as pessoas se prendem a assuntos pífios como esses. E, em geral, as pessoas elas ficam relativizando. E boa parte dessa crise da masculinidade também veio pela grande pressão que o feminismo fez. Porque as pessoas, no geral, elas dizem que o feminismo é igualdade de gênero. Beleza, se o feminismo é igualdade de gênero, por que não se chama igualitarismo? Por que não se chama assim? Por que tem femi ou machi? Por que não botam igua? Já que o igua seria para igual. Beleza, é igual a ambos. Mas não tem. Ah, mas é feminismo que é contra o homem. Não, é tudo a mesma bosta. Simone de Beauvoir queria que os homens se fudessem. E foi ela que iniciou essa merda. A questão é que a gente tá passando por uma crise de masculinidade de fato, porque os homens não querem ser homens. As mulheres querem ser homens. E, em geral, estão confundindo a cabeça das crianças. As crianças estão olhando pros caras e estão falando, beleza, você que nem o Zé Pequeno ali. E as meninas estão olhando pras mulheres e falando, é isso aqui que é ser mulher? Aí as pessoas vão assistir os filmes de antigamente, é cheio de preconceito, é cheio de ismo isso, ismo aquilo, só que ninguém procura uma solução de fato, que é arranjar o meio termo. As pessoas estão tão divididas
que elas esquecem de querer conviver. E em geral os homens estão perdidos porque eles não tiveram educação, eles não tiveram um pai, por exemplo. Eu acho que boa parte disso veio dos divórcios, veio das pessoas simplificarem demais as relações humanas. E aí quando você deixa a estrutura da família frágil, sim, as crianças vão crescer sem um exemplo paterno ou materno, ou tendo um exemplo péssimo, ambos péssimos. Então a instituição da família foi corrompida, as pessoas não estão querendo tratar sobre isso da maneira correta, e estamos passando por esse processo. Os homens estão se tornando mais afeminados, eles não estão querendo tomar atitudes de homens. Daqui a uns 10, 15 anos, quando a sociedade já tiver aposentado, por exemplo, seu avô, seu pai talvez estivesse aposentando, aí você vai olhar e vai ter que lidar com os problemas que seu pai lidava, você vai ter uma crise de ansiedade. Você vai ter um ataque de pânico. Sendo que, em geral, a gente tem que lidar com essas coisas. Então, a gente está empurrando com a barriga um problema que, quando ele estourar de verdade, vai ser um caos generalizado. Vai ser um problema muito grande. Tudo bem que eu fiz piada no início do vídeo, tudo. Realmente é estranho você ver pessoas tendo que ensinar você a ser homem, que não seja seu pai, seu avô. Mas a questão é, estamos passando por uma crise sim na masculinidade. E as pessoas não estão tratando sobre esse assunto como deveriam. E os poucos que estão, não estão procurando o meio termo. Estão procurando, tem que voltar a ser como nos anos de 1890, quando existia Maria da Penha. Aí você também não está sendo muito racional. Você viu o problema, só que aí você também já está sendo o outro âmbito, você está sendo o outro extremo. Então as pessoas, elas têm que parar e pensar, beleza, a gente com o advento da tecnologia, a gente com o advento de sim novas educações, a gente com o advento de uma sociedade diferente, o que a gente pode fazer para de fato encontrar um meio termo, para que a sociedade ela não se quebre sozinha, porque o robô não vai resolver tudo isso. Trabalhos sobre pressão nunca vão ser resolvidos por robôs. E vão ser resolvidos por seres humanos. Trabalho sobre pressão, que precisa não de cálculo numérico, mas que precisa de fato botar na balança o que vale mais a pena, isso ou isso. Quando estiver decidindo sobre a vida de pessoas, você vai botar uma máquina para fazer contabilidade? Não é assim que funciona, entendeu? E nós precisamos de homens com sabedoria, com inteligência, capazes, de fato, de saber interpretar essas coisas. A crise na masculinidade se deu e está acontecendo porque as pessoas esqueceram o que é ser homem. E você precisa se lembrar, ser homem é você ter honra, ser homem é você honrar sua palavra, ser homem é você correr atrás dos seus objetivos, ser homem é você preservar sua casa, ser homem é você obedecer a Deus, ser homem é essas coisas. É você ter peito para você admitir que não sabe das coisas. Mas você quer aprender. Isso é ser homem. Pelo amor de Deus, a gente está passando por essa crise inteira e as pessoas estão mais ligadas a tocar funk. Vai dar merda nisso daqui, vai dar merda naquilo outro. A sociedade já deu errado, já está dando errado. A questão é, a gente tem que minimizar os danos para que depois não aconteça um problema maior, entendeu? Porque se chegar esse problema maior, na verdade eu não vou dizer nem se, porque eu não sei se tem mais volta. Então eu vou colocar um quando chegar esse problema maior, você seja minimamente capaz de proteger sua casa, de proteger sua família. Porque se estourar, quando estourar essa crise, e realmente tiver cada um por si, digamos assim, eu não acho que vai, virar um The Walking Dead, não, pelo amor de Deus. Mas, quando realmente, de fato, houver necessidade do mercado de trabalho, quando faltar certos alimentos no mercado, quando tudo isso acontecer, quando você não tiver um policial capacitado o suficiente para poder defender sua família, você vai sentir falta de um homem de verdade. É disso que eu tô falando. Bom, era sobre isso o vídeo. Perdão aí se você não gostou do meu tom aí no início, mas era necessário descontrair um pouco, porque isso é um tema que na minha cabeça realmente é muito sério, é muito preocupante. E é isso.
Eu chamo Pedro, tenho 19 anos, sou host aqui desse canal. Se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreve. Fique com Deus, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. E valeu!